Queridos irmãos, a paz do Senhor. Bom dia. Vamos orar para poder falarmos um pouquinho da palavra de Deus nessa nossa rápida reflexão. Senhor meu Deus, estamos na Tua presença nesta manhã. Queremos Te agradecer por esta oportunidade de estarmos diante da Tua palavra. Que o Teu Espírito venha nos guiar e esta palavra possa alcançar além dos nossos corações, o coração dos Teus filhos, todos aqueles que tiverem acesso a este vídeo, a esta live, em nome de Jesus. Amados, Deus colocou a palavra no nosso coração, estudando um pouquinho o assunto da nossa revista da escola dominical, que vai falar sobre batalha espiritual. Eu quero também meditar um pouquinho nesta palavra para servir de introdução a tudo aquilo que vai ser orientado, estudado junto com você na nossa revista da escola dominical. Guerra espiritual, uma luta contra o mal. Guerra espiritual, uma luta contra o mal. Antes de refletirmos matinalmente aqui sobre esta batalha espiritual, nós vamos falar de alguns princípios. Mas eu quero dizer para você inicialmente que a nossa peleja, a nossa batalha, queridos, ela é sim, como descrita lá no capítulo 6, a partir do verso 12 do livro de Efésios, que vai falar de revestir de toda a armadura de Deus. Eu quero até ler, antes de falarmos aqui o que nós precisamos, revelado pelo Espírito Santo de Deus. Olha o que diz o versículo 12 do capítulo 6 de Efésios. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra as potestades, principados, e contra as forças espirituais do mal. Só parte do versículo 12 que eu queria deixar para você. Nós pregamos muito sobre inimigos espirituais, que é o diabo, que é o adversário. Mas olha bem, existe além desse inimigo número 1, que é o seu adversário de nossas almas, inimigos estes espirituais, mas existem também outros inimigos que nós precisamos de uma vez por toda observar e orientados pelo Senhor, usando da autoridade de Deus, e expulsar ou pedir ao Senhor esta autoridade para que esses inimigos que eu vou citar aqui agora, alguns que existem muitos, sejam expulsos de uma vez por toda, muitas das vezes do seio da nossa família, ou que estão alojados dentro de vossas casas. Alguns exemplos. Olha bem, um filho viciado em droga. Seu filho não nasceu drogado. Seu filho não nasceu viciado. Estou falando para crente. Você é crente, aceitou Jesus, teve um filho, uma filha, levou lá para o pastor, para um líder da sua igreja para apresentá-lo, e esse filho está tendo problemas de vício, problemas de drogas. É um inimigo que você tem. A autoridade de Deus, quantos perderam para poder trabalhar esse tipo de problema que acaba com as famílias? Quantos perderam essa autoridade para trabalhar isso dentro da sua casa? Deixa esse filho, veja bem, acompanhado pelo inimigo, chamado drogas, fazer o que quer. Às vezes você até contribui com este vício, que só a misericórdia de Deus. Pode ser um filho, uma filha, ou um parente
Não usa mais de autoridade contra esse inimigo que tira, às vezes, o seu sono, te deixa doente, você com problema com todos, por causa de um filho ou de uma filha que se tornou esta droga maldita, esse vício, um inimigo para que você peleje dentro da sua casa. Olhe bem, presta atenção. Um marido, um esposo, uma esposa, viciados em bebida alcoólica. O inimigo maldito, veja bem, da bebida que você pode com autoridade, às vezes não tocar no seu esposo, que tem hora, na sua esposa, tem hora que dá vontade, né? A ira entra, mas a Bíblia diz, ireis, mas não pequei. Você não precisa tocar neles para poder, às vezes chega embriagado dentro de casa, mas o Senhor te dá estratégias, o Senhor te dá autoridade, o Senhor te dá prudência para você lutar, para você orar, para ter força para lutar contra esse vício maldito que tem acabado com as famílias, com a paz das famílias. Outro inimigo também que está, às vezes, alojado dentro da sua casa, alojado dentro da casa das famílias. Isso é coisa atual, meus queridos. Isso é coisa que acontece no dia a dia. A desobediência de um filho ou uma filha menor de idade. O inimigo tirou a sua força para você lutar sobre o seu filho. Às vezes até você maldiz, fala que este filho, esta filha, esta criança, eu estou falando aí de criança de 13, 14, 15 anos, que tomou a força do pai e da mãe. Você diz que não tem jeito, isso é maldizer o seu filho, que não tem força, que não tem jeito. Onde está a sua autoridade? Dentro da tua casa, para lutar contra ou guerrear contra esse inimigo, contra esse espírito de desobediência. Onde está a sua força, a sua autoridade para lutar contra isso? Falta de sabedoria é outro inimigo e prudência para ganhar uma pessoa da sua família para Jesus. Você não tem mais autoridade. Você não tem mais vontade, você perdeu a vontade de lutar pela crença, pela salvação do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, da sua filha. Deus lhe deu autoridade, às vezes você perdeu para lutar, para orar, para buscar. Claro que com muita prudência, muita sabedoria, a salvação de pessoas da sua família. Deus está falando com você, às vezes, querido, que permite certos tipos de enfermidade dentro da tua casa, mas que é para salvação. Temos que nos atentar para essas coisas que são inimigos, que o adversário às vezes penetra e às vezes na sua fraqueza espiritual fica alojados dentro da tua casa, dentro da tua família, dentro do seio da sua família, e nós precisamos orar com você para expulsar esse inimigo aí da desobediência, da maldita droga, do maldito vício da bebida, da desobediência dos filhos para com os pais. Precisamos rejeitar esses maus, que muitas das vezes está assolando, está te deixando doente, você que é mãe, você que é pai. Nós precisamos pedir ao Senhor, crente em Jesus, que nos dê autoridade para lutar com sabedoria contra esses inimigos. São inimigos familiares, olha bem. Estes inimigos familiares alojados dentro do seio da sua casa ou da família, é necessário oração, sabedoria, prudência, pedir a Deus estratégias para que você vença, e nós também, porque a sua vitória é a nossa vitória. Precisamos vencer esse inimigo. Deus, nesta manhã, entenda isso. Com a autoridade do Espírito, eu lhe digo isso. Deus, esta manhã, está resgatando a sua autoridade. Receba isso em nome de Jesus. E sabedoria para vencer esses inimigos alojados dentro da tua casa, dentro do seio da nossa família.
Agora eu entro aqui também na parte ou em parte desse versículo do capítulo 6, verso 12 de Efésios. Nossa luta não é contra carne e sangue. Nós já lemos, mas veja bem o que está escrito. Vou ler de novo, no versículo 12. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades. Vou ler o versículo completo. Contra os dominadores deste mundo tenebroso, com as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. A sua luta não é contra a carne e o sangue, mas contra o seu adversário. E quantos adversários, além do diabo, nós temos? O inimigo de Deus, olha bem, o inimigo de Deus é nosso inimigo. Quem não é amigo do Senhor, não é amigo da igreja, não é seu amigo como crente. Olha o que diz Gênesis 3:1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. A serpente, inimiga do Senhor, usada pelo adversário que caiu do céu porque queria ser igual ao Senhor, mais do que ele. Esses inimigos de Deus enganou a mulher de Adão a Eva. Te pergunto, o que alguém ganha enganando o outro? Isto é egoísmo, se preocupar com seus próprios interesses. Minha luta não é contra a minha esposa, contra o meu marido, contra o meu filho, contra meu pai, contra o meu patrão. Minha luta é espiritual contra os dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal, que é o seu adversário. Assim diz a Bíblia, como a serpente foi usada pelo diabo, aquele que não deu revelação do amor de Deus também é. Deus criou o homem, criou a mulher, criou até a serpente e a fez sagaz, enganadora. Aí eu te pergunto, tu nunca enganaste ninguém? Pois é, Deus também colocou astúcia em nós. Portanto, estamos sujeitos à influência do adversário do diabo. Assim como a serpente, precisamos nos arrepender constantemente, pois é tão fácil nós nos acharmos melhores do que os outros. Mateus 7,3 diz assim: porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não é para a trave que está no teu olho. Nós temos a mania de apontar os erros dos outros, enganar os outros, mas enganamos a nós mesmos. Nós não somos juiz para ficar julgando ninguém. Quem pode nos julgar é só Deus. É fácil apontar, difícil é reconhecer o próprio pecado. A luta é constante, não cessa, pois o inimigo anda à nossa volta. 1 Pedro 5:8 diz assim: queridos, sejam sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. O que eu fiz para ser provado? Eu te pergunto, o que Adão e Eva fizeram para serem provados? Deus os fez semelhantes a ele. Nos dá a oportunidade de escolher entre a vida e a morte. Comer da árvore da vida e buscar a Deus. Comer da árvore do conhecimento do bem e do mal é morte. Qual é a minha escolha? Quem está me ensinando a viver? De quem eu dependo, glória a Deus? A quem eu busco quando estou desesperado? A quem eu busco quando estou em dúvida? O diabo estragou a primeira família, mas ele fez isso sem o consentimento de Eva e Adão. Queridos, somos guerreiros de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Crônicas 12:22 diz: porque aquele tempo, dia por dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército como exército de Deus. Onde está o seu coração?
na direção de Deus ou na direção de outra pessoa. O coração de Davi estava no Senhor, vosso e nosso Deus. Por isso que ele venceu as batalhas. Você consegue ver Deus através da sua vida, formando outros guerreiros? Temos armas para a guerra, queridos. Olha só, Efésios 6, 11, 13, 17. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do adversário. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis, estai, pois, firme, cingidos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, abraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Também tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Descrevo para você aqui rapidamente essas armaduras. Vestir a verdade com o cinturão é a palavra, que é a minha cinta, que é a verdade. A justiça é meu colete, a justiça de Deus. Não é o que eu acho, é o que é justo. O evangelho da paz é o meu calçado. Jesus é a resposta. Deus sabe o que é melhor para você, o melhor para nós. Fé em meu escudo, minha proteção contra os ataques do inimigo. E a salvação é o seu capacete. E me arrependi de uma vida sem Deus, fui transformado em uma nova pessoa. Nenhuma acusação pode penetrar na sua mente. A palavra de Deus é a nossa arma, a nossa espada. É uma arma de ataque. Com ela, você ataca e vence o seu inimigo. A vitória, queridos, é certa. E eu finalizo aqui citando novamente alguns versículos para você. Sede sóbrios. Esta batalha espiritual devemos sempre memorizar esses versículos. Sede sóbrios e vigiai. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão rugindo, procurando a quem devorar. Mas revestido de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do adversário. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais existir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permaneceis inabaláveis. E mais, estai firmes, cingidos com a verdade, vestidos com a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quero ler um último versículo aqui em Romanos 12, 1, 2, para você memorizar esta palavra nessa manhã. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformais-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, olha só, qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lute contra os teus inimigos. Estamos numa guerra espiritual. Estamos numa batalha espiritual, numa luta contra o mal. Mas o Senhor há de nos dar vitória. Lute contra os seus inimigos familiares, contra os seus inimigos espirituais. E seja uma família, seja um crente, seja uma crente abençoada, protegida pelas armas do Senhor. Senhor meu Deus, eu quero lhe agradecer por esta palavra. Que os teus filhos possam ser alcançados. Visita cada um, cada uma. E que o teu Espírito possa movimentar, Senhor, com essa armadura, com essa espada que é a tua palavra na mão dos teus filhos. Que eles possam ter sabedoria
possam ter prudência, possam usar de autoridade dentro de vossos lares para expulsar todo o mal, todo inimigo das trevas, em nome de Jesus. Bom domingo. Daqui a pouco, às 8 horas, estaremos aqui de volta para o estudo da Palavra de Deus através da Escola Bíblica Dominical. Que Deus te abençoe. Amém.